Meu nome é Andressa e eu vou falar um pouquinho sobre o início da Austrália. A história da Austrália iniciou-se com a chegada dos primeiros aborígenes ao território australiano, vindos pelo Mar do Sudeste Asiático entre 40.000 e 70.000 anos atrás. O primeiro desembarque, conhecido de europeus, na região foi efetuado pelo navegador holandês em 1606. Outros navegadores holandeses exploraram a costa oeste e sul do país e batizaram o território como Nova Holanda. Em 1770, o tenente britânico James Cook mapeou a costa leste da Austrália para a Grã-Bretanha, favorecendo a colonização em Nova Gales do Sul. A primeira frota de colonizadores britânicos, conhecida como First Fleet, desembarcou em Botany Bay em janeiro de 1788 com a finalidade de estabelecer uma colônia penal. No século seguinte, os britânicos estabeleceram outras colônias no continente australiano e os exploradores passaram a aventurar-se em seu interior. A população de aborígenes foi sendo reduzida em virtude de doenças introduzidas e conflitos com colonos. A corrida do ouro e a indústria agrícola trouxeram prosperidade à Austrália. Uma democracia parlamentarista autônoma começou a ser estabelecida ao longo das 6 colônias britânicas, metade do século XIX, que votaram em 1901 por meio de referendo para unirem-se em uma federação. Surgia então a Austrália atual. A Austrália lutou ao lado do Reino Unido nas 2 guerras mundiais e tornou-se um aliado dos Estados Unidos, quando ameaçado pelo Império do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O comércio com a Austrália aumentou e uma programação de imigrantes multicultural pós-guerra recebeu mais de 6.000. O comércio com a Ásia aumentou e um programa de imigração multicultural pós-guerra recebeu mais de 6,5 milhões de imigrantes de todos os continentes. A população triplicou em 6 décadas, para cerca de 21 milhões em 2010, com pessoas provenientes de 200 países a sustentar a 14ª maior economia nacional do mundo. População. A Austrália possui cerca de 25 milhões de habitantes, e para se ter uma ideia de quanto deste número é de imigrantes, a Austrália já recebeu mais de 3 milhões de brasileiros, de 2016 até hoje, seja para passar as férias ou para estabelecer moradia. Mas, de fato, cerca de 26% da população australiana não nasceu na Austrália. A taxa de crescimento populacional é de 1,6% com relação à população total, maior do que países como o Canadá, que também possuem um certo fluxo emigratório. Por conta da população não tão grande, a Austrália pode não ser o país com mais obesos no mundo, mas ela é o país com maior percentual de obesos com relação à população total. Apesar de ser um sistema de medida controverso, a Austrália é o país que ocupa a 19ª posição no ranking de país com maior QI na média nacional, estando na frente de países como Dinamarca, França, Mongólia e Estados Unidos. Cerca de 78,9% da população australiana possui acesso à internet, ficando à frente de Estados Unidos, com 78,2%, e atrás de Canadá, com 82,7%. Agora eu vou falar um pouco sobre a cultura da Austrália. A Austrália é um símbolo da sobrevivência de culturas ancestrais, pois ainda abriga comunidades aborígenas. Os aborígenas são os povos mais antigos da Austrália. De origem pré-histórica, os aborígenas eram subdivididos em 500 grupos e totalizavam 300 dialetos diferentes, além de terem estilo de vida, culturas e religiões que variavam de acordo com a região que ocupavam. Eles viviam
de uma maneira muito organizada socialmente à frente de sua época e tinham costumes que foram passados de geração em geração e que influenciaram diversos aspectos da cultura, o modo de vida e a economia atuais do país. Além disso, faziam da arte uma maneira de se comunicar com pinturas e outras representações. Os aborígenes deram grande influência para a cultura atual do país. Agora eu vou falar de duas datas importantes da Austrália. No dia 26 de janeiro comemora-se o Dia da Austrália, uma data importante que se festeja com música e fogos de artifício. E no dia 25 de abril comemora-se o Dia Anzac, quando se presta homenagem aos falecidos em conflitos de guerra. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os feriados australianos. Australia Day, Dia da Austrália. Dia 26 de janeiro é o Dia Nacional da Austrália, marcado por festas, celebrações e atos cívicos. É o dia em que o povo australiano lota parques do país inteiro e celebra a data junto com amigos e familiares. O Ano Novo é comemorado em dia 1º de janeiro. O Dia do Trabalho é no 1º ou 2º dia de março. Tem algumas regiões que eles comemoram na primeira segunda-feira de outubro. O aniversário da rainha é comemorado na segunda-feira de julho. O Natal é comemorado dia 25 de dezembro. E tem um dia lá que se chama Boxing Day. É o termo utilizado em numerosos países anglofônicos para descrever o dia seguinte ao Natal. Geralmente dia 26 de dezembro, exceto quando dia 26 cai no final de semana, sendo o feriado adiado para segunda-feira. Nesse dia, existe uma grande liquidação em muitos estabelecimentos comerciais e é um dia mais movimentado para comércio no ano todo. Ele chama Boxing Day porque as pessoas brigam para comprar as coisas mais baratas. É tipo isso. E também tem um dia que chama o Dia Anzac Day. É celebrado no dia 25 de abril na Austrália e na Nova Zelândia, para homenagear os militares soldados das Forças Armadas da Austrália e da Nova Zelândia, por isso que se chama Anzac, são iniciais. E no Reino Unido, que perdem as suas vidas lutando na Primeira Guerra Mundial, eles comemoram não, né? Eles celebram o dia que foi perdido os soldados da Primeira Guerra Mundial. Vou falar um pouco sobre a religião da Austrália. A Austrália não possui religião oficial, já que esse tipo de coisa é proibida pela Constituição de lá. O maior grupo de religiosos é o cristianismo protestante nesse caso. Desde a década de 1800, os colonizadores europeus levaram suas igrejas tradicionais à Austrália, inclusive a Igreja da Inglaterra, hoje Igreja Anglicana, e a Metodista, Católica, Presbiteriana, Congregacional e Batista. Outras religiões. Em 1901, o governo aprovou um ato que limitava a imigração aos descendentes de europeus, que veio a ser conhecido como Política da Austrália Branca. Ao limitar efetivamente a imigração de praticantes de diferentes crenças, essa política assegurou que o cristianismo protestante continuasse sendo a maior religião de lá. O primeiro censo de 1911 mostrou que 96 se identificam como cristãos, porém lá ainda tem outras pessoas de outras religiões, como o islamismo, budismo e hinduísmo. São poucas pessoas, mas tem. Costumes da Austrália. Vou falar alguns deles. O primeiro é não matar insetos.
A Austrália é um país bastante conhecido pela sua diversidade de fauna e por abrigar uma grande quantidade de espécies de insetos, dos mais venenosos aos mais inofensivos. Portanto, é bastante comum você encontrar insetos imensos no seu cotidiano. Mas não caia na besteira de matar alguns deles, pois você será bastante repreendido pelos australianos. Além de a preservação dos insetos ser estabelecida por códigos ambientais, é da cultura local que eles não sejam eliminados. Ou seja, você pode até pegá-los e colocá-los para fora de casa ou espantá-los, mas você nunca pode matá-los. Bom, o segundo é disponibilizar água gratuitamente em restaurantes em todos os lugares da Austrália, e não só em bares como costuma acontecer aqui no Brasil. A água é gratuita. Em um restaurante, por exemplo, você pode pedir água junto com a refeição e ela virá servida em jarras. A água é da torneira, mas é totalmente tratada e própria para o consumo. A terceira é bio, que é leve sua própria bebida nos restaurantes. Bio, bring your own. Essa expressão quer dizer que você pode levar sua própria bebida para acompanhar a refeição no estabelecimento, sem constrangimento algum. Mas você deve levar dentro de um saco ou dentro de um cooler, já que na Austrália é proibido beber e andar com bebidas alcoólicas à mostra. Linguagem australiana. Apesar do inglês ser a língua oficial da Austrália, mais de 200 línguas são faladas dentro da casa dos australianos, sendo elas italiano, grego, arábico, cantonese, mandarim, espanhol, filipino, alemão, hindi e línguas indígenas australianas. A culinária australiana é diversificada e explora sabores internacionais, existindo uma mistura de sabores de diversas culturas. Isso acontece desde os anos 70, quando os chefes começaram a adaptar influências europeias e asiáticas à culinária local. O almoço dos australianos costumam comer são os populares pies, que são as tortas salgadas, e também peixe com batata frita. As comidas mais conhecidas da Austrália são o brownie australiano, a pavlova, Vegemite, purê australiano, filé de atum grelhado, peixe com fritas, carneiro assado, torta de carne e costelinha com barbecue. Os australianos eles são muito famosos pelo seu churrasco, né, que são chamados de barbecue, realizados todos os fins de semana. As bebidas mais consumidas pelos australianos são cerveja, vinho, whisky, blend, tequila e vodka. Qualidade de vida na Austrália. O Índice de Desenvolvimento Humano da Austrália está entre os melhores do mundo. O país ocupa o terceiro lugar no ranking mundial com 189 países, ficando atrás apenas da Noruega e da Suíça. Esse ano, a Austrália foi considerado o país mais feliz do mundo pela terceira vez consecutiva e o segundo melhor país para se viver. O salário mínimo é de 15 dólares australianos por hora. Em Brisbane, por exemplo, as lojas e shoppings fecham às 17 ou no máximo às 18 horas. Isso inclui farmácias. Os mercados fecham às 21 horas, que é um reflexo da qualidade de vida, pois ninguém precisa trabalhar mais do que isso. O índice de violência é realmente baixo. As pessoas não têm medo de andar nas ruas. O ciclista tem preferência e anda no meio da faixa, como se fosse um carro. A distribuição de renda é justa. Todos têm acesso a tudo. Eu vou falar um pouquinho sobre os hospitais, como funciona a saúde da Austrália. O modelo australiano de saúde é considerado um dos melhores do mundo pela Organização Mundial de Saúde. Com hospitais bem equipados e médicos treinados, o país tem a expectativa de vida mais elevada no mundo. Para homens, 80,4 anos é a quarta mais alta para mulheres, 84,5 anos. Apesar da excelência, o sistema de saúde australiano vive um paradoxo. Os serviços de qualidade existem,
mas o excesso é confuso devido à gestão. Clínicos gerais são o centro do sistema e quase todo o processo médico na Austrália começa com uma visita a esse profissional. O paciente pode escolher ser atendido por um clínico e ser reembolsado pelo governo por meio do programa Medicare, ou escolher um clínico geral que normalmente cobra acima do valor da tabela. Essa diferença, porém, será custeada pelo próprio usuário cidadão. Até mesmo os planos de saúde são proibidos de cobrar o excedente. Lá na Austrália, quando você fica doente, existem 2 tipos de hospitais. Existe um chamado Medical Center, que ele é tipo uma clínica aqui no Brasil. Ele é um hospital que fica no bairro. E aí você liga, marca sua consulta, o horário e vai até lá. Ele é pago. E normalmente é o mais caro, então nem todo mundo usa. E tem o hospital normal, que ele é o público. Você vai até lá, entra na fila e fica esperando até o médico que estiver disponível para te atender naquele dia. Oi, agora eu vou falar sobre o turismo na Austrália e eu vou falando em tópicos. O primeiro tópico é quando ir. É aconselhável ir para o norte e o deserto na época de abril a outubro, que é menos calor. Para ir para Sydney, Melbourne e o sul é entre os meses de novembro a março, que é mais aconselhável, porque aí lá já é mais calor, são os meses mais quentes. O segundo tópico é como você pode circular entre o país de uma costa a outra, de um estado ao outro, enfim. O mais aconselhado é o avião, porque a Austrália é muito grande e ela tem imensos vazios populacionais, então a melhor maneira de cruzar de uma costa para outra é o avião. Porque é inútil você viajar dias e dias sem nada, sem muito o que ver, o que fazer. E porque senão você vai ficar olhando areia, deserto, cangurus e cães selvagens perseguindo coelhos. A segunda maneira é você alugar um carro. Tem muitas marcas nas maiores cidades que se encontram nas principais marcas e perto dos principais aeroportos. As estradas são ótimas, as paisagens impressionantes e sempre tem um lugarzinho para estacionar. Com exceção do extremo norte do país e algumas áreas do deserto, as estradas são boas. Em regiões semidesérticas podem ocorrer chuvas que fazem os rios transbordarem, prejudicando o tráfego de carros, e lá nessas regiões a infraestrutura é muito precária. Sair de carro nos desertos não é muito aconselhável não, porque você viaja horas, às vezes alguns dias, sem cruzar com nada, tem dificuldade de abastecimento, não tem muitos restaurantes por perto, então... Lembrando que se você alugar um carro lá, você tem que estar preparado e lembrar que lá é a mão inglesa, então tudo que você está acostumado a fazer aqui, você vai fazer ao contrário lá. Então tem que pegar nesse ponto e não se esquecer. O outro ponto para você conseguir viajar pelo país são os ônibus. Que você consegue visitar cidades do leste, do sul, parando aqui e ali, fazendo suas compras, mas você não é aconselhável você viajar por longas horas ou até longos dias. Então, como ir de uma costa a outra é muito longe, então não é aconselhável você ir de ônibus. O outro e última opção são os trens, que ele liga as principais cidades, só que os trens eles são muito lentos, são caros e as distâncias são intermináveis. Os trens são comuns e não tem nenhum luxo. Há inúmeros tipos de passes ferroviários. Alguns deles eles oferecem você para ir para apenas uma região, outros dão direito em um certo número de viagens em um período de 6 meses. E o mais comum é o West Australia Pass, que é uma viagem na classe econômica, onde você tem o uso
ilimitado em toda a rede ferroviária durante 14, 21 ou 30 dias consecutivos. Agora eu vou falar sobre os vistos. E os brasileiros, eles precisam ter um visto eletrônico, onde não demora muito para sair se você preencher o formulário de forma satisfatória, então demora entre 2 e 3 dias. E você consegue viajar por até 3 meses no país. Go! Agora, antes de terminar, eu vou falar sobre as principais atrações que se tem para fazer no país. Primeiro é Sydney, que ele fica no sul do país e ele é muito interessante, essa cidade, porque ela tem uma vida noturna e cultural, ela tem boas praias, belas paisagens de montanha em seus arredores. A próxima é Queensland. Ele fica no nordeste do país, é um estado, né, com clima subtropical e belas praias procuradas por banhistas, mergulhadores e surfistas. A capital de Queensland é a cidade de Brisbane e lá perto fica a Sunshine Coast, que é uma ótima base de excursões à Grande Barreira de Coral. A terceira é Melbourne, que lá você encontra tipo reservas que eles conservam imóveis de arquitetura tradicional e em estilo inglês. E a última atração é a Adelaide, que é uma cercania onde fica em importantes regiões produtoras de vinho. Todo o vinho produzido na Austrália ele é exportado para o mundo todo. E perto de Adelaide fica uma reserva de vida animal, que é a Ilha dos Cangurus. E agora, para terminar, eu vou deixar um lembrete, que é para você se organizar muito, muito, muito bem, porque você tem que se acostumar pelo menos 2 dias com o fuso horário e com o voo de ida para a Austrália. E você tem que se programar bem com as distâncias entre os estados, as costas, enfim, que você for fazer, para você não perder seu tempo, já que as viagens são longas, e para você não perder seu dinheiro. Então a dica é: não tente conhecer tudo, né, no mesmo tempo de viagem, no mesmo dia, porque você não vai conseguir. Economia. A economia na Austrália é extremamente vívida. Lá, o desemprego é baixo, o poder aquisitivo dos moradores vem aumentando cada vez mais, e a economia australiana não depende de apenas um setor econômico, tendo um comércio diversificado englobando áreas como a indústria siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, também atividades do setor primário como alimentos e muitos outros. O grande crescimento da economia no país também se deve à baixa inflação que durante os anos 90 foi de 2,3% ao ano e se mantém com valores baixos pela alta produtividade do país. O turismo é um ponto muito forte na Austrália, gerando mais de 500 mil empregos diretos. Com todos esses aspectos, a Austrália se define como a 13ª maior economia do mundo. Existem cidades em que faltam pessoas para serem empregadas em profissões como taxista e garçom, por conta da migração de mão de obra para o setor da mineração, pois tal área tem um grande retorno financeiro. Ainda assim, é comum contratar engenheiros especialistas em eletrônica do exterior, visto que a falta de mão de obra é evidente. Oi, então, a minha parte é sobre a política da Austrália e eles usam a democracia e na democracia eles usam o parlamentarismo como forma de governo. Lá é chamado de Federal Parliamentary Constitutional Monarchy. Lá, o parlamentarismo é composto por 3 poderes: o legislativo, executivo e judiciário. Dentro dessas organizações de poderes, eles dividem em 3 esferas: a federal, a estadual e a local. A federal ela abrange o comércio exterior, os impostos, a imigração, a defesa nacional. Já o estadual é o transporte público, as polícias, os bombeiros e os presídios. E o local, ele abrange as ruas locais, a coleta seletiva, parques e projetos de construções. O país da Austrália, ele é dividido em 6 estados e 2 territórios.
Cada um tem sua própria constituição, seu próprio parlamento, seu governo e suas leis, pois cada lugar tem as suas necessidades e os interesses públicos. Tem dois partidos que eles se opõem um ao outro. O primeiro é o Partido Liberal da Austrália, que ele é de centro-direita, e o segundo é o Partido do Trabalhador Australiano, que ele é de centro-esquerda. Existem outros partidos também, menores, que eles são chamados de partidos independentes, e eles têm um papel muito, muito importante, porque eles têm o voto deles também, e ajudam a decidir se aprovam ou não as leis do país. O parlamento é constituído por 50% do governo, dos políticos pró-governo, 40% em oposição, e os 10% são os políticos dos partidos independentes. Bom, agora eu vou falar sobre os três poderes, que primeiro é o poder legislativo. O poder legislativo, a política da Austrália, ele forma um grupo, né, que propõe, debate e aprova os projetos de leis e problemas do país, de interesse da população e dos cidadãos. Existem dois segmentos dentro do legislativo. A Casa dos Representantes, que ela é elegida de 3 em 3 anos, e a quantidade de membros ela é variável, e hoje em dia tem 150, ou seja, cada representante para cada região eleitoral. E esses representantes são chamados de membros parlamentares. O segundo é o Senado, que eles são formados por senadores que discutem, debatem e aprovam os projetos de leis já aprovados pelos membros parlamentares. Então, eles têm um papel de segunda opinião. É composto por 76 senadores, e cada estado tem 2 senadores, e cada território tem 2 senadores, e que defendem seus interesses de cada região. Os senadores dos estados eles são eleitos de 6 em 6 anos, e dos territórios são eleitos a cada 3 anos. Quando uma lei é apresentada para o parlamento, ela é debatida pela Casa dos Representantes. Se aprovada, ela passa pelos senadores, é debatida, e se aprovada, ela é encaminhada para o governador-geral para ele assiná-la como lei. Agora eu vou falar sobre o Poder Executivo. Ele é composto pelo primeiro-ministro, governador-geral e a rainha. Eles têm um papel de colocar, gerenciar as regras e leis e colocá-las em vigor, né? E a rainha é a Rainha Elizabeth II, e ela tem um papel de apenas ser uma conselheira do país, ela não tem muito papel político. O governador-geral, ele é o representante da rainha na Austrália, e ele tem até um papel importante na política. Ele é responsável por assinar e colocar as leis em vigor. Já o primeiro-ministro, ele é responsável por escolher os outros ministros, e ele é o porta-voz do país. Não há eleições no parlamentarismo do primeiro-ministro, então ele é o líder do partido que é em maioria lá na Casa dos Representantes. E os membros parlamentares que fazem oposição ao governo, eles são a minoria. Mas eles também têm um grande papel, que aí eles votam, né? Eles se opõem nas leis e eles conseguem colocar suas opiniões, e assim melhora a democracia. E agora, o último tópico é o poder judiciário da Austrália. Ele é representado pela Suprema Corte, e eles têm o poder de analisar, julgar e colocar em prática todas as leis que forem aprovadas pelos poderes legislativos e executivos. O judiciário ele se baseia muito, o guia dele, né, a Constituição australiana para a ordem e o progresso do país. O primeiro-ministro e o líder, né, da oposição, eles fazem reuniões diariamente que acontece, né, na Casa dos Representantes, para que eles consigam debater interesses da população, e isso melhora muito a democracia do país.
As universidades da Austrália possuem excelência reconhecida no ambiente acadêmico internacional, além de possuírem as tecnologias mais modernas da atualidade e constância em pesquisas acadêmicas. A Austrália tem 39 universidades que são listadas nos registros da Estrutura Australiana de Qualificações, e a Australian National University é considerada a melhor do país, e ocupando o 24º lugar como a melhor universidade do mundo. O processo de seleção australiano é diferente do aplicado no Brasil. Não se dá através de vestibular. O principal pré-requisito é já ter cursado um ano de bacharelado ou licenciatura em uma instituição que seja reconhecida pela sua universidade. Isto porque o sistema de ensino na Austrália tem um ano a mais no segundo grau. Caso você não possua esse pré-requisito, você pode estudar um ano de curso técnico profissionalizante ou fazer o Foundation Year, curso preparatório para a universidade. Ambos na Austrália. Algumas universidades poderão considerar a sua matrícula se você tiver somente o segundo grau completo. Nesse caso, é preciso que você tenha mais de 21 anos de experiência profissional na área em que pretende estudar.